Olá, seja bem-vindo à série Super Dicas da Pronto Serviço Elétrico. Estaremos falando sobre temas referentes às instalações e manutenções na parte elétrica, onde você que é o profissional da área, você que está começando agora na elétrica, vai ter alguma noção, algum entendimento daquilo que é realmente o dia a dia, a prática na área da elétrica. E com certeza eu creio que nós temos conteúdo para você, para lhe ajudar nesse serviço. É um serviço que nós sabemos que a parte elétrica exige do profissional um pouco de responsabilidade, um pouco também de muita atenção, né? Nós temos então o desejo nessa série de passar para você noções, né, básicas. Nós sabemos que é bom sempre cumprir as normas, né? E nós temos aí como base para segurança em instalações elétricas as normas. E nós, dentro desse vídeo, estaremos falando de duas delas, ou três, né, nós estaremos passando para vocês também, tá ok? Então já vamos para o conteúdo. Nesse vídeo eu quero estar falando com vocês sobre a questão de segurança. O que seria a segurança nessa questão da elétrica, né? Às vezes pensamos assim, não, segurança é você ter um EPI, um EPC, né? São equipamentos de proteção individual e coletiva, mas não é só isso, né? A questão da segurança não se limita à segurança individual ou coletiva, mas se fala também sobre a segurança, né, da área onde você está trabalhando, do patrimônio, a segurança também dos seus equipamentos, das instalações elétricas também. Então, nós temos várias vertentes dentro desse quesito, né, desse tema segurança. E uma coisa que nos chamou a atenção, e eu quero deixar já nesse primeiro vídeo, é que as pessoas não têm percebido a importância de alguns equipamentos, de algumas ferramentas, alguns produtos que tem no mercado na área da elétrica que são essenciais hoje para que se possa fazer essa questão de instalações elétricas, manutenção elétrica e também para o usuário final, né, o dono de uma residência, de um comércio, pois sabemos que assim há um grande risco, né, quando se fala de eletricidade, onde se fala de circuitos energizados. Então é necessário a gente ter todo um conhecimento e poder também estar preparado para algumas situações. Então, assim, eu quero aqui destacar nesse primeiro vídeo alguns equipamentos, né, que nós temos aí na área da elétrica, que é essencial hoje e as pessoas têm ignorado, muitas das vezes têm na sua forma de ver que não é necessário numa instalação elétrica. E eu estou falando exatamente de equipamentos como, por exemplo, o DR, né? Que nós também conhecemos como IDR, e também, né, ele tem o formato de DDR. O que seria esse IDR ou DDR, né? Ou DR, né? É uma nomenclatura que nós damos a um dispositivo, né, que é utilizado para que possa detectar no circuito uma fuga de corrente, ou seja, protege o usuário final ou aquele que está fazendo a instalação, manutenção, né, em algum tipo de circuitos energizados onde não tinha ou não tem condições de ser desenergizado, e acaba então tendo ali um contato e acaba sofrendo um choque elétrico. Então esse equipamento ele é capaz de entender que houve uma fuga de corrente, né? Ele é aquele que vai detectar que a corrente que estava indo ela não retorna, né, da mesma forma que foi. Então ele percebe que houve ali então uma fuga de corrente, né? Falando em termos mais claros, para que você que ainda muitas das vezes não tem um entendimento mais fundo da questão da elétrica, é isso que acontece, né? Se a gente fosse usar algumas palavras técnicas que alguma pessoa poderia não entender, então nós vamos usar o mais claro possível. Então é isso, o IDR, o DR e DDR, né? Que o DDR é uma diferença aí que há no mercado, que é disjuntor juntamente com esse próprio DR. Não precisaria usar um disjuntor, nesse caso, de ter um DDR na sua instalação. Mas o DR, então, a função principal dele é proteger o usuário final
né, para que ele não possa sofrer danos maiores por conta de um choque elétrico. Ele identifica rapidamente a fuga de corrente, ele não evita o choque, ele evita que permaneça, né, o usuário final tomar esse choque e acabar vindo ter lesões graves e até mesmo vir a óbito. Então esse equipamento é muito importante. Eu quero frisar aqui para todos que este equipamento no seu quadro de distribuição de circuito é muito importante, pois ele salva vidas. Às vezes a gente chega no cliente e fala que é necessário, o cliente diz, não tem precisão, não necessita, já tem o disjuntor, mas ele pode salvar a vida desse cliente ou do seu familiar. Então, esse é um dos equipamentos que nós temos à disposição aí também no mercado elétrico, que é essencial. As normas hoje, elas exigem, né, nas instalações elétricas o uso de DR. Aí vai ser estudado o projeto elétrico que for pedido, né, para aquela residência, o comércio ou prédio. Ali vai ter que se colocar, então, de acordo com aqueles circuitos, o DR para proteção, né, contra choque elétrico, né, e identificação de fuga de corrente. Um outro equipamento, né, que também tem essa função de proteger agora verdadeiramente as suas instalações, né, os seus equipamentos, seus eletrodomésticos, é o DPS. Tem pessoas que nunca ouviram falar, né? Às vezes a gente fala, não, você tem um DPS no seu quadro de distribuição de circuito, né? A pessoa vai ficar meio sem entender, mas o DPS ele é um equipamento também usado, né, para que possa assim ser aquele que vai lançar fora toda a sobrecarga na sua rede elétrica. O que é que quer dizer isso? Se você está em uma região onde tem muita chuva, muitos raios, ou nos períodos de chuvas, nos períodos em que nós sabemos que é comum ter raios, né? E às vezes em localidades esses raios podem cair sim na rede elétrica ou próximo, né, à rede elétrica e vir uma sobrecarga dessa rede principal do seu bairro ou próximo à sua casa ou do seu comércio, e essa sobrecarga entrar na rede da residência. O que acontece é um pico, né, de tensão nessa rede e acaba então prejudicando aí os seus equipamentos. E então o DPS ele identifica e ele lança toda essa sobrecarga para o aterramento. Então o DPS tem muito a ver com aterramento, ele é conectado ao aterramento. As fases, né, a alimentação elétrica que chega na residência, no comércio, no prédio, ela então é instalada, conectada a esses DPS de acordo com o projeto, e eles lançam essa sobrecarga, né, para o aterramento. Então livrando aí de um prejuízo grande, né? E é muito importante que você que tem seu comércio, sua residência, que está passando por uma reforma, já pensa nessa área da elétrica também, porque é muito importante o DPS também no seu circuito de elétrica, ok? Outra coisa, né, como eu já comentei aqui, é o aterramento. O que é o aterramento? Às vezes nós chegamos numa casa e o cliente fala, olha, nós já temos o aterramento aqui, que quando fez a instalação elétrica, o eletricista foi lá e junto do quadro medidor tem um aterramento lá. E já vem com neutro, né? O neutro já vem aterrado. A gente ouve isso também. E a gente sabe que há sim um aterramento ali no quadro medidor, mas na verdade aquele aterramento é uma, vamos dizer assim, é uma garantia de que o neutro chegue com qualidade, né? De que a sua instalação chegue com qualidade, que a sua alimentação, né, a rede chegue até a sua residência, seu comércio, de uma forma que possa estar neutro realmente, né, que possa estar realmente entregando, né, algo de qualidade a você. É uma garantia que a concessionária, né, ela exige do consumidor, do cliente, para que possa deixar o padrão já aterrado por isso. Mas não quer dizer que isso seja o aterramento do seu circuito, da sua casa, não. Nós temos que verificar a questão do projeto ou, né, como você realmente dividiu aí as suas
tomadas, circuitos de iluminação, circuitos de chuveiro, ar-condicionado, cozinha, né? Então, todos esses circuitos aí, eles vão precisar serem aterrados, né? Até porque é uma proteção que é necessária também até para o próprio equipamento que você vai estar usando. Então, assim, é necessário se fazer um aterramento separado desse que é somente para garantir a qualidade da energia que está chegando em sua casa, né, o que vai lá para o medidor, aquela haste apenas para garantir, e aí você vai fazer um aterramento separado, né? Usamos então aí hastes cobreadas, 2 metros e 40 centímetros, elas têm a distância de 3 metros uma da outra, né? Conectadas com cabo nu, e então terá ali uma caixinha de inspeção, e dessa caixinha a conexão sai e vai direto ao seu quadro de distribuição de circuito. Quando isso é feito, vai depender do projeto, você pode usar 3 hastes, você pode usar mais hastes, vai depender de como está a instalação da sua casa. O profissional que vai lá vai avaliar e vai dizer para você, olha, aqui precisa 3 hastes, 4 e aí consecutivamente. Mas é necessário o aterramento também nos circuitos da sua residência e do seu comércio. Né? Fique ligado, porque às vezes as pessoas têm costume de dizer e pelo que os outros dizem, mas o prejuízo pode ser seu, né? E não de quem está falando aquilo que acha. Né? Existem normas, e eu quero já falar dela aqui, existem normas aqui que elas realmente nos mostram que é necessário esse cuidado para que o usuário final, você, né, possa ter essa segurança. Então, assim, 3 normas que a gente deve observar quando a gente fala de elétrica, você que está começando na elétrica agora, você que está aí como um curioso da área, que quer aprender, que quer fazer, né? Tendo sempre cuidado, né? Porque a gente sabe que eletricidade não é algo de se brincar, né? Eu costumo dizer aos colegas, aos familiares, que a elétrica não nos dá espaço, né? Você acerta ou acerta, e infelizmente em determinadas situações a situação é a pior possível de pessoas virem a óbito. Então temos que ter todo o cuidado, né? E por isso a Pronto Serviço Elétrico está aqui passando para você essas noções. Outra coisa é o EPI, né? EPI, Equipamento de Proteção Individual. Tem pessoas que falam para mim, não, eu trabalho sem luva, eu trabalho de sandália, eu trabalho de tênis, e às vezes por conta de querer trabalhar da maneira que quer, pode pagar um preço muito alto. Então, para quem trabalha com elétrica, para quem trabalha, né, com circuitos principalmente energizados, é necessário ter os seus EPIs. Né? Então, quais são essas normas que vai estar nos dando direções, regras, né, para que a gente possa fazer da forma correta, com mais segurança? Então, temos 3 normas que eu quero destacar, não vou falar delas agora a fundo, mas são 3 normas que, se você quiser aprofundar mais, né, e com certeza futuramente você que curte o nosso canal, você que tem aí nos dado essa atenção, você vai ver que breve você vai ter o desejo de fazer um curso, de querer estar aprofundando mais nesse conhecimento, porque na verdade nós buscamos sempre o conhecimento para fazer as coisas de forma correta. Então são 3 normas, as 3 normas que nós temos aí que nos ajuda bastante e que nós devemos segui-las é a NBR 5410, né, que vai falar sobre as instalações elétricas em baixa tensão, né? Ela vai falar sobre todas as áreas, questão de infraestrutura, cabos, e vai determinar a maneira que é feita. Então a NBR 5410 ela é muito importante para quem trabalha, quem presta serviço na área da elétrica. A NR10, né, que trata justamente dessa questão da segurança em trabalhos, né, instalações elétricas, né, fala também sobre os EPIs, EPCs,
fala sobre essas questões de segurança, né, do ambiente, as pessoas, a forma que nós vamos, né, executar aquele serviço. Então, também é uma norma muito importante. E a NR 35, que nos informa, né, nos passa noções também de trabalhos em altura, né, os equipamentos necessários, a forma que deve ser feita a manutenção, a instalação de algumas partes elétricas em altura. Então, essas 3 normas, elas estão aí para orientar, para nos dar o norte, né, como costumamos falar, para nos dar a direção para poder realizar as instalações e manutenções elétricas. Pessoal, é isso aí. Nós gostaríamos de deixar o nosso abraço aqui à empresa Pronto Serviço Elétrico. Agradece a você por estar conosco no nosso canal, mas se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, nós vamos dar continuidade a essa série, teremos outras séries com outros assuntos, vamos falar sobre ferramentas, vamos falar aqui, né, sobre muitos assuntos ainda. Eu preciso, né, deixar para você claro que você não pode mexer em elétrica sem ter conhecimento. Então, fica conosco, né, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha também com o seu amigo, seu colega, seu familiar, né, para não sair mexendo aí em tomada, interruptor, sair mexendo em partes, né, energizadas sem ter um devido conhecimento, para não poder passar por alguma situação difícil, tá ok? Valeu, um abraço a todos e até o próximo vídeo.